Pelo Samuel. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. E nós queremos então, visitando essa história, deixar-nos visitar pela voz de Deus que nos chama. O nome dessa nossa primeira reflexão é o coração que ouve. O coração que ouve é o nome dessa palestra. E a gente vai ver que Samuel precisou ouvir a Deus, precisou aprender a ouvir a Deus. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, quase lá no início da Bíblia, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, logo no início. Acharam? Tudo bem? Amém? Ou misericórdia, como a gente diz nos grupos de oração por aí. Tudo certo? Então vamos lá, gente. Beleza? Vamos lá. A minha Bíblia é a Bíblia pastoral, talvez tenha uma tradução diferente da que vocês têm nas mãos, mas o sentido será o mesmo. Mesmo que o meu texto seja um pouquinho diferente, você vai lendo aí, vai me escutando, e os dois textos vão se complementando no nosso coração e dando-nos uma interpretação melhor. Vamos lá. Atentos ao que a palavra nos tem a dizer. O menino Samuel servia ao Senhor sob as ordens de Eli. A palavra do Senhor se manifestava raramente nesse tempo, e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado em seu lugar. Seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não podia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não tinha sido apagada e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: estou aqui. E correu até onde estava Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli respondeu: não chamei, vá se deitar. E Samuel foi se deitar. O Senhor tornou a chamá-lo: Samuel. E Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e lhe disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli respondeu: não, eu não chamei, meu filho, vá se deitar. Samuel ainda não tinha conhecimento do Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Samuel se levantou, foi onde Eli estava e lhe disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando o menino, e disse a Samuel: vá e fique deitado. Se alguém chamar você de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor se apresentou e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, que o teu servo escuta. Palavra do Senhor. Possivelmente a sua família era uma família bastante empenhada nas coisas da religião, e querendo transmitir algo da religião para o menino, fez com que ele entrasse na fileira do sacerdote Eli. Era muito comum na antiguidade, e no povo judeu não era diferente, que as famílias cuidassem de eleger mestres
para as suas crianças, para que as crianças pudessem aprender alguma coisa na vida. E com Samuel não foi diferente. Para ele foi eleito Eli, um sacerdote já idoso, cansado, que cuidava das coisas de Deus, que estava sempre no templo, e o menino foi entregue aos cuidados daquele mestre. Muito bem. Ele estava deitado no lugar onde repousava a arca de Deus. O chamado já tinha acontecido, gente? Aí? Não. Mas percebam que Deus cuidou em sua providência de criar uma atmosfera para o chamado. Ou vocês acham que foi o acaso que trouxe Samuel até ali? Ou vocês acham que foi o acaso que fez com que a família de Samuel escolhesse o sacerdote Eli como mestre para aquela criança? Não foi o acaso. Deus já estava trabalhando providentemente na vocação de Samuel, embora essa vocação ainda não tivesse sido manifestada. E lá pelas tantas, numa noite onde a visão do Senhor era rara, onde as palavras do Senhor eram quase inexistentes, um tempo talvez de crise no povo de Israel, por isso que o autor do texto enfatiza isso, as visões eram raras, ouvia-se pouco a voz do Senhor, um tempo assim, e no meio da noite, e noite na Bíblia tem sempre uma característica espiritual, ou seja, pouca luz, ausência de certezas. No meio disso, onde a gente não consegue enxergar esperança, ou não consegue ouvir esperança, uma voz rompeu o silêncio daquela noite. Da noite daquele menino, da noite daquele povo que ouvia pouco a voz de Deus. E aquela voz dizia justamente o nome daquela criança: Samuel. Samuel. O que é que estava ao alcance daquela criança? Entender que quando alguém chama, deve ser uma pessoa mais velha. E eu aprendi em casa que por educação eu devo me colocar à disposição de dizer sim, sim senhor, o senhor me chamou. Ora, ali estava também naquele recinto o sacerdote Eli. Por isso, o que estava ao alcance daquele menino era fazer uso da sua boa educação, porque o seu nível de compreensão das coisas era puramente humano. E ele vai até o sacerdote. Uma vez: não, eu não te chamei, meu filho, vá deitar. Uma segunda vez, sente este chamado, ouve essa voz e vai até o sacerdote Eli. Parece, pelo modo como o texto está escrito, que dessa segunda vez o Eli até fica um pouco irritado. Meu filho, eu não te chamei, vá deitar. E ele volta. Mas numa terceira vez, provavelmente angustiado, porque ele ouviu uma voz que não era ouvida pelo sacerdote, e ao mesmo tempo tinha que fazer uso da sua boa educação. Ele tinha aprendido a ser solícito para com as pessoas mais velhas. Volta lá o menino de novo, terceira vez: o senhor me chamou, eu estou aqui. Mas Eli entende então, na sua sabedoria de homem vivido, de homem experimentado nas coisas do Senhor, que era o Senhor que rompia o silêncio em Israel e fazia uma criança ouvir aquela voz já tão rara. Volta para lá, Samuel, vai deitar de novo. Se alguém te chamar, você agora vai responder: fala, que o teu servo escuta. Eu não sei se vocês conseguem compreender que quis a providência de Deus, embora não precisasse disso. Quis a providência de Deus que o menino aprendesse, através de um pedagogo humano, a ouvir a voz do Senhor. Quis a providência de Deus que o menino não entendesse
de um imediato, num ato imediato, a vontade do Senhor, mas que a vocação e a missão que ele teria que depois viver, que são como um diamante, fosse ainda um diamante bruto, a ser lapidado com o tempo, com a ajuda de um bom ourives, com a ajuda de um bom joalheiro. Assim é Deus. Ao nos chamar, ao nos convidar para uma missão específica na nossa vida, Ele não precisa que ninguém nos ensine nada, porque Ele poderia fazer isso, mas Ele quis que nós precisássemos uns dos outros. É um desejo de Deus, é um carinho de Deus, o fato de nós precisarmos de mestres, precisarmos da ajuda de irmãos talvez um pouco mais experimentados do que nós, para entendermos o que Deus quer de nós. A voz de Deus não se reconhece tão facilmente, precisa ser discernida. Então o padre mais ou menos tentou agora traduzir com palavras mais fáceis o que a palavra de Deus, a vocação de Samuel, queria dizer em si. Em si. Mas agora é preciso descer para o nível da nossa vida, porque senão vai virar só uma catequese, o que é coisa boa, mas não basta. Nós estamos aqui para fazer um retiro, e eu e vocês desconfiamos na fé que esse texto tem alguma coisa a ver com a nossa vida, porque senão a gente fecha aquele livro ali chamado Bíblia e a história está encerrada no passado. Mas porque o Espírito Santo está aqui, Ele atualiza tudo em nosso coração e nos faz compreender que isso tudo tem a ver conosco. É curioso, eu não sei se o pessoal do meu ônibus que veio do Rio de Janeiro, passou por Taubaté, passou por São José, passou por São Paulo, chegou aqui depois, se recorda. Mas ontem, viu, Samuel? Alguns brincavam contigo dentro do ônibus. Samuel, Samuel, quando você passava tentando falar com o motorista, explicar as coisas, explicar o caminho, explicar a logística. E outros, quando ele passava de volta, diziam Samuel, Samuel. E uma voz, no meio dessa brincadeira, e acho que foi da diva, disse assim: fala que teu servo escuta. Ah, então foi eu. Não foi eu não reconheci. Espero que eu reconheça a voz do Senhor, né? Confundi a voz das minhas irmãs aqui. Tudo bem. E eu, dentro de mim, comemorei e disse assim: pois, Deus se adianta, né? Ele já está fazendo o pessoal do ônibus da alegria, da bênção, não sei qual foi o apelido que vocês deram, experimentar essa palavra. Experimentar essa palavra. Gente, eu quero contar um pouquinho para vocês, embora alguns de vocês já tenham lido no manual dos leigos deunianos o testemunho que eu vou dar aqui. Eu gostaria de contar um pouquinho para vocês a história deste chamado na minha vida aqui. Mas não porque o padre está aqui enrolando vocês, mas é porque é preciso compreender que essa palavra tem a ver conosco. E assim você vai podendo também, à luz do Espírito, aplicá-la à sua vida, reconhecer esses sinais e essa voz dentro da sua existência. Muito bem. Eu não nasci numa família extremamente católica. Não. Como muitos que vocês conhecem, talvez muitos dos que estão aqui passaram por isso, eu fui batizado em fevereiro do ano de 1984, com apenas alguns meses de vida aí, 4 meses de vida, 4, 5 meses. E eu fui batizado porque a minha família desejava cumprir uma tradição. Não havia lá muita convicção acerca do Evangelho de Jesus, da salvação do Senhor para a nossa vida. Porém, pensava minha mãe, eu fui batizado, minha mãe foi batizada, minha avó foi batizada, meu filho vai ser batizado. Pensava meu pai, talvez
com menos convicção ainda do que minha mãe. Eu fui batizado, minha mãe foi batizada, meus avós foram batizados, eu também vou batizar então meu filho. E eu, por graça e providência de Deus, que cuida de tudo, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a minha família não entendesse, fui batizado no ano de 1984, no dia 19 de fevereiro. Eu tinha nascido 1º de outubro de 1983, mas essa foi a única experiência forte do Deus que chamou Samuel na minha mais tenra idade. Aquelas promessas, vocês estão dispostos a educar os filhos na fé? Isso não foi muito bem colocado em prática, não. Fui batizado, mas dali para frente nunca mais fui à igreja. Meus pais não se importaram muito com isso. Cresci um pouco distante da religião. Mais ou menos com 4 anos de idade, tornei-me uma criança ali um pouco arredia com meu pai. Talvez Freud explicasse alguma coisa. Aquele tal complexo de Édipo, gostava tanto da minha mãe, mas não queria meu pai por perto, um certo ciúme, não é? Mas a minha mãe e meu pai, sem entender muito aquilo que acontecia com um molequinho que ficou rebelde, resolveram dar ouvidos a outras vozes, né? Com todo respeito a essas vozes, mas deram ouvidos a vozes estranhas àquilo que hoje a gente acredita. Chegaram para uma vizinha minha que tinha lá umas participações no centro espírita e disseram: não sei o que acontece com esse menino, mas que deve ser essa criança. E aquela senhora disse assim: não tem problema, vamos levá-lo ao centro espírita. E de fato levaram o pequeno, não Samuel, mas o pequeno Eduardo. E lá fui eu. E foi dito ali, né? Olha, não sei o que acontece, mas tem que fazer um tratamento espiritual nessa criança aí, que a gente só faz em adulto. Mas vamos fazer. Bom, minha mãe sempre contou isso para mim. Eu não lembro, eu tinha só 4 anos. E essa foi a minha segunda experiência religiosa, não é? Primeiro batismo, depois essa, diferente da tradição cristã, católica. Aos 6 anos, a providência de Deus, que sempre me acompanhou e sempre te acompanha, fez com que meus pais, que não tinham grandes convicções católicas, quisessem me matricular numa boa escola. Escola essa na qual meu irmão, mais velho do que eu, 9 anos, não tinha estudado, porque meu irmão fez o seu ensino fundamental todo em escola pública, porque eram os tempos das vacas magras da minha família. Mas quando eu cheguei 9 anos depois, a situação já estava melhor. Então os meus pais queriam que eu estudasse num bom colégio. Eu tinha ali na zona norte de São Paulo, no bairro da Vila Maria Alta, uma escola de religiosas. Chamava-se Santa Zita. Até um tempo atrás, era a única paróquia no Brasil dedicada a essa santa, que é padroeira das empregadas domésticas, uma santa italiana. E ao lado da igreja, da paróquia, havia ali uma escola paroquial regida por religiosas. E ali eu comecei a estudar. E claro, comecei a receber os influxos de uma dedicação daquelas religiosas. A gente tinha na escola ensino religioso católico, coisa cada vez mais rara, né? Confessional mesmo. Uma vez por mês rezava-se a Santa Missa com os alunos, tinha lá o padre, a quem a gente sempre via, todos os dias passando pelos corredores, tinham as irmãs. E o menino estava ali, mas não ia à missa de domingo. Ninguém me levava, não tinha vínculo com uma paróquia. O único vínculo com a religião agora era o da escola. Tinha sido batizado, tinha ido ao centro espírita e agora estava numa escola que era católica. Eu não sei por que meios, mas eu fui me tornando uma criança religiosa. Gostava de rezar. Minha mãe, com toda esta espiritualidade talvez um pouco sincrética própria do brasileiro, que tinha acreditado em espiritismo, também gostava de São Judas Tadeu.
Agora tá ligado, ó. E não poucas vezes pegava o menininho pelo braço, no tal do dia 28, atravessava a cidade de metrô e ia no tal de Santuário São Judas Tadeu. E eu me recordo que existia uma placa lá: Santuário São Judas Tadeu, Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Tá bom. E lá rezávamos, passávamos atrás do altar da igreja antiga, punhamos a mão, ela me levantava no colo, põe a mão no pé de São Judas, punha a mão no pé de São Judas, rezava lá. E eu lembro que ela comprou uma imagenzinha de São Judas, e eu pedi para ela uma caixa de sapato, e ela me deu a caixa de sapato. Eu encapei com papel alumínio a caixa de sapato, pus o São Judas dentro, tinha lá no meu quarto e rezava. Experiências religiosas de um menino que tinha se batizado, ido no centro espírita, participado dos estudos numa escola católica e agora tá carregando. Tinha uma caixinha de sapato feita oratória no seu quarto. Tá bom. Vou dizer para vocês uma coisa: aquela experiência lá no Espiritismo eu tenho uma vaga lembrança. Mas nós tínhamos muitos amigos espíritas e essa linguagem espírita estava sempre presente na vida da minha família. Havia muitos livros de espiritismo na minha casa. Livros católicos não. Criança, com menos de 10 anos, eu tirava da estante, sentava no sofá e lia. Você já deve ter ouvido falar desses best-sellers: Violetas na Janela, Nosso Lar. Eu li. Agora imagine, li e misturava tudo na minha cabeça, porque a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada, não somente a Samuel, mas a Eduardo também. E se você for parar para fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que nós passamos por essas fases de não compreensões, que as coisas vão acontecendo e a gente não sabe porquê, mas Deus vai nos guiando no meio de toda essa bagunça. Então eu tinha uma caixinha de sapato, ia à missa na escola, rezava o texto com as irmãs e lia Violetas na Janela e Nosso Lar, Chico Xavier. Eu me recordo que mais ou menos com 9 ou 10 anos, estava eu pela 3ª ou 4ª série, 4ª série provavelmente, porque era o ano em que eu fiz primeira Eucaristia na escola. Porque desde o 1º ano a gente vinha fazendo uma catequese católica. Então no 4º ano as irmãs só mandavam uma cartinha para casa pedindo autorização para os pais se os filhos podiam fazer a primeira Eucaristia ou não, em outubro da 4ª série. Então era na 4ª série, então a frequência do padre na sala de aula era maior, e das irmãs também. E a gente ia aprender sobre os sacramentos na igreja mesmo, cuja entrada ficava no pátio da escola. E então, senti-me pela primeira vez atraído pela pessoa do padre. Aquela figura começou a ser diferente para mim. Podem rir, mas é verdade. Eu peguei um folhetinho de uma missa que participei na escola, levei para casa e com aquele mesmo folhetinho, quase todo dia, a minha brincadeira preferida era enrolar-me num lençol, colocar um cachecol no pescoço, usar o folhetinho, pegar uma bolacha Maria, que é redonda, e uma tacinha de mousse de chocolate, que eu já tinha esvaziado, mas tinha lavado e guardado, para celebrar as minhas missas. E brincava com aquilo, não sabia muito bem de onde ia, para onde ia, né? Até hoje, que às vezes o missal dá uns bailes na gente, Padre Novo, né? Muito bem, mas fazia isso. Mas era uma brincadeira de menino, eu nunca imaginava que eu seria padre depois de tanto tempo, de jeito nenhum, mas era uma brincadeira que eu gostava. Os meus amigos gostavam de brincar de outras coisas, eu gostava de brincar de ser padre. E eu dizia isso. Mas isso passou também. Foi uma fase, foi uma marca, foi uma voz no meio da noite. Lá pelas tantas, juntando a ebulição dos hormônios,
a vinda da adolescência, a rebeldia própria de adolescente, tudo que significa autoridade, parece também que a gente tem que se colocar contrário. A própria idade, uma contestação. Então, igreja, padre, que é isso? E eu comecei a me interessar novamente pelo Espiritismo. Passei pela fase de brincar, de padre, mas comecei a me interessar novamente pelo Espiritismo. Só que aí tem um detalhe. Eu já era mais crescido, né? Já sabia andar pelas ruas do meu bairro. O que aconteceu? Eu ia no centro espírita sozinho. Tchau, mãe. Ia. Ninguém me levava. Ninguém me levava. Mais ou menos com 16 anos, eu resolvi me aprofundar nessa religiosidade. E eu procurei, eu me encantava com aquilo, né? E eu procurei duas vertentes, não bastava uma não. Não bastava de Allan Kardec, a qual segue Chico Xavier, entre outros. Eu fui conhecer de perto um terreiro de Umbanda. E fui. E ia sozinho, com 14, 15, 16 anos. Queria entender as coisas da espiritualidade. Queria procurar um caminho para a minha vida. Lá fui. Lá pelas tantas, gente, eu me matriculei no curso de iniciação ao Espiritismo. Mais ou menos no mesmo tempo, porque com 12 anos eu ganhei um teclado, e já 2 anos para frente, com 14, eu já estava tocando mais ou menos bem. Me convidaram ali perto da minha casa, tinha uma paróquia na qual eu tinha sido batizado, mas não ia de jeito nenhum. Me convidaram para tocar na missa com crianças. E eu, que achava um barato tocar teclado, mas não tinha mais quem me escutasse tocando, porque minha mãe já não aguentava, mas mãe, você está aqui pensando, pai, irmão, vó, já tinha perdido a plateia. Eu precisava de um lugar onde eu pudesse, então, colocar em prática aquela arte que eu gostava. E aceitei esse convite. Então imagina que mistura de coisa, uma coisa bem brasileira mesmo, né? Nosso povo, de um modo geral, não digo, mas muita gente do nosso povo vive um sincretismo semelhante a esse que eu estou relatando a vocês. Que pena. Eu digo para todo mundo que eu fui para a igreja para tocar, mas acabei tocado por Deus. Naquele meio tempo ali, fazendo o curso de iniciação ao Espiritismo e tocando na igreja, comecei, porque já não era mais criança, a notar que havia discursos muito diferentes. E agora, como conjugar isso na minha cabeça? Eu também buscava a verdade. A verdade tem que ter algo de coerência. Tem que haver uma coerência. Mas o discurso era incoerente. De um lado, reencarnação, do outro, ressurreição. Do lado, fazer o bem para evoluir no espírito. Do outro lado, fazer o bem porque fazer o bem é bom, porque Jesus fez o bem. E eu vi que uma coisa não casava muito com a outra. E comecei a me perguntar: como que eu resolvo essa charada? Eu tenho que dar um desfecho para isso. Não pode ficar assim. E tenham a certeza, meus irmãos, indo aos sábados à tarde, no curso de iniciação ao Espiritismo, e nos domingos tocando na missa, 9 horas da manhã, eu falei, vou escolher. E escolhi. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu escolhi o Espiritismo. No dia que eu disse, eu vou escolher, eu não tenho dúvida que eu escolhi o Espiritismo. E eu só disse assim, por uma questão de prudência, até o pessoal arranjar alguém para tocar no meu lugar, eu vou dizer para eles que daqui a um mês eu não toco mais. Foi o prazo que eu me pus e foi o prazo que a providência de Deus trabalhou. Porque nesse mês me chamaram para um negócio chamado Cenáculo, para ajudar
a passar a cestinha no ofertório. Aconteceu no estádio do Parque Antártica, antigo, né, do Palmeiras, agora é o Allianz Parque, reformado, bonito. E era um encontro da Renovação Carismática Católica de São Paulo. E eu participei aquele dia inteiro esperando só a hora da missa para passar a cestinha nas arquibancadas. Tinha ido com um grupo ali com quem eu tocava, que era um grupo ligado à Renovação Carismática, que precisava de gente, me chamaram. Eles me chamaram. E eu não recordo de pregação nenhuma naquele dia, porque nada me marcou, porque meu coração estava no Espiritismo, mas uma cena me marcou. O início da Santa Missa. Eu não estou falando da pregação da Santa Missa, não estou falando da comunhão, que provavelmente eu recebi aquele dia, porque não sabia diferenciar uma coisa de outra, comungava, já tinha feito primeira comunhão na escola. Eu estava falando da procissão de entrada, com aquele monte de padres, seminaristas, e na época o arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Nunes, que foi para celebrar a missa no campo de futebol ali do estádio. Eu me lembro disso, e eu lembro que eu, grudado no alambrado, disse assim: caramba, que coisa bonita, eu não posso deixar isso. Mas disse para mim mesmo. Naquele mesmo mês, 2 semanas depois, eu fui viajar com um grupo de música com quem eu tocava, todos mais ou menos da mesma idade, e os pais de um deles eram já bastante caminhados na vida e na fé. E eles fizeram conosco um retiro, num sítio no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Roque, terra do vinho. Muito bem. Eu não sei o que se deu naquele dia, naquele tempo, naquele fim de semana. Eu só sei que ali houve uma experiência de oração, na qual todos nós, que éramos 12 jovens, um número muito significativo, chorávamos, e poderia ser simplesmente julgado por quem está ouvindo como uma experiência puramente emocional. Eu não tenho dúvida de que a dimensão da emoção aquele dia foi muito forte. Eu só digo que não pode ter sido só emocional pelo fruto que produziu. Porque aquele dia, juntando o cenáculo com aquele dia de retiro com esses jovens no sítio em São Roque, foram eventos tão marcantes para mim, que eu comecei a faltar nas aulas da iniciação ao Espiritismo, porque o grupo com quem eu tinha feito essas 2 experiências se reunia sábado de tarde, justamente no mesmo horário. Deus cuidando e providenciando todas as coisas. E às vezes eu até tentei ir, já volto, saía e ia o centro espírita. Chegava lá, a porta estava fechada, porque depois de iniciados os rituais não podia mais entrar. E eu reprovei por falta. Nunca reprovei por falta em coisa nenhuma na minha vida, sempre fui bom aluno. E nisso reprovei por falta. Olha, não vai dar para você passar para a próxima fase. Fiquei chateado com o pessoal do centro espírita, chateado pra caramba, falei, não vou também. Eu tinha alguma convicção de deixar o centro espírita? Não, eu só fiquei chateado. Eu tinha alguma convicção cristã, católica, para estar sempre com aquele grupo com quem eu havia feito o cenáculo e aquele retiro? Não. Eu não sabia que era a voz do Senhor. Como Samuel não sabia. Eu estou dizendo isso para que vocês notem que talvez laços humanos foram atraindo vocês para a vida de fé do Evangelho de Jesus Cristo. E talvez foram laços humanos que fizeram com que vocês se encantassem com um homem chamado Padre Deon e com sua mensagem. Talvez vocês entraram na garupa de alguém que convidou vocês e vocês nem sabiam o que estavam fazendo lá. Mas já era a voz do Senhor. Discerni-la é um outro capítulo. Mas o chamado se dá assim, no meio dos meandros da nossa vida. Dali para frente, me tornei um católico convicto, carismático, de grupo de oração. Queria alguma coisa da minha vida e fui ser estudante de odontologia. Passei um vestibular difícil, na parte com a graça de Deus.
da Unesp, Universidade Estadual Paulista, concorridíssimo. Fui estudar no campus de São José dos Campos. Morei em São José, viu, pessoal de São José? Morei em São José 4 anos. A Unesp, que fica na Francisco José Longo, ali pertinho da Catedral, São Dimas. Muito bem. Morei na Vila Adiana, perto ali do Parque Santos Dumont. Queria ser dentista. E não é que a figura do padre voltou a falar alto de novo? Eu, cristão católico, engajado, namorando, dizendo para mim, namorando na igreja, dizendo para minha namorada, nós somos casados, temos uma família santa, que legal. Segundo ano de faculdade, não tinha jeito de continuar, gente. Tive que terminar o meu namoro, porque o negócio era muito forte e na minha cabeça tinha que ser coerente. Eu tinha aprendido na igreja que namorar era para noivar para depois casar. Se essa figura do padre falava tão alto para mim, eu não podia enganar aquela que antes de tudo era minha amiga. Antes de ser minha namorada era minha amiga. Eu disse para ela, vamos terminar. E ela desconfiou daquele negócio ali. Você está agora morando em São José dos Campos, está fazendo faculdade, eu sei que a odontologia é cheia de mulher, você está me enganando. Eu falei, não estou te enganando. Mas não dá mais. Foi difícil. Mas eu tinha que dizer para mim que eu precisava ficar um tempo sozinho para fazer essa experiência de ser celibatário sem ainda ter votos. Tinha que ir pensando nisso. E resolvi dizer para minha mãe. Algumas pessoas já deram até um sorriso que conhecem como foi a história. Tive que dizer para minha mãe, gente. No fim de semana eu volto para São Paulo e digo para ela assim, mãe, senta aqui um pouquinho. Meu irmão já tinha casado, meu pai já tinha falecido há muitos anos. Só eu e minha mãe. Mãe, estou pensando no futuro. Se meu filho, na cabeça dela, umas notinhas de rodapé. Consultório, qual área da odontologia ele quer se especializar. Eu disse, mãe, eu quero ser padre. Esse silêncio que eu fiz de propósito agora foi o silêncio que teve aquele dia, né? Tudo que minha mãe me ensinou a não dizer, porque ela me deu uma boa educação, ela me disse aquele dia. Me xingou de tudo quanto é nome. Até hoje ela me pede perdão por uma coisa que ela fez. Ela pegou uma chave que tinha em cima da mesa, jogou na minha cara, né? Saiu de casa, era 11 horas da noite, atravessou uma favela em São Paulo, foi parar no outro bairro. E ali, ela se hospedou na casa de uma amiga dela, que entrou no banheiro e com o celular escondido disse assim, fica tranquilo que sua mãe está aqui, ela só não quer voltar para casa. Pois é, ficou 3 dias fora. Por quê? Porque não gostava de mim? Não, porque gostava muito de mim. Mas como toda pessoa que ama, a gente faz planos para a vida da pessoa amada, né? E o plano da minha mãe para mim, ela que não tinha se aprofundado tanto na fé, era que eu fosse dentista. Estava orgulhosa da vida. Meu filho vai ser doutor. Gente, confesso a vocês que aquilo abalou bastante, sabia? Abalou. Eu já sentia muito forte, mas eu não sabia lidar com isso. Ela foi falar com o padre da minha paróquia. Ela nunca tinha conversado com ele, mas ela foi lá atrás dele. E ele era psicólogo e falou, quem sabe, ele possa então, né, fazer uma terapia, enfim. Deu um conselho que em si não era ruim. E minha mãe chegou em casa dizendo assim, vou pagar uma terapia para você tirar isso da cabeça. Você deve ter saído machucado desse seu namoro, deve estar frustrado. E lá fui eu, fazer terapia. Que bênção, a providência de Deus mais uma vez trabalhando. Na terapia eu aprendi que amar a minha mãe e ser bom filho não significava necessariamente dizer amém para o plano que ela tinha para mim, mas amar significava inclusive contrariá-la. Isso seria mais amor, porque não existe amor desvencilhado da verdade. E a verdade do meu coração, como nós cantávamos, estava sendo aquela. Estava no meu 2º ano de odontologia, o curso eram 4.
fui fazendo acompanhamento com o padre Emerson Luiz, que trabalhou no MEA, trabalhou em Taubaté também. Ele trabalhava na época na Vila Maria, e ali eu fui fazendo todo o meu acompanhamento com ele, e ele dizendo: calma, com o tempo vai dar certo, calma, com o tempo vai dar certo, calma. Se precisar eu vou lá falar com ele, eu não queria, eu era bravo, imagina, ela escurraça o padre de lá. Mas ele dizia assim: Eduardo, termine a sua faculdade para que você também ganhe tempo para criar maturidade para dar uma resposta melhor. No 4º ano, que era o último ano, já que o curso era integral, manhã e tarde, em 4 anos se fazia. No 4º ano, mais uma vez, chamei minha mãe, dessa vez fui mais esperto, chamei meu irmão junto, minha cunhada, né? Criar aqui um ambiente um pouquinho mais civilizado, né, da coisa. Eu disse para eles assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho tudo que eu preciso e tudo que eu quis, porque eu estudei 2 anos para passar nesse vestibular e eu passei. Estou onde muitos quiseram estar e não puderam, porque não passaram no vestibular. Tenho uma família ótima, tenho possibilidades, tinha uma namorada, mas eu não estou realizado. E há tempos, a senhora já sabe, eu pretendo ser padre. Eu não sei se eu vou ser padre, mas uma coisa eu sei: o ano que vem eu vou entrar no seminário. Como o namoro é um segmento para o casamento, o seminário é um segmento para ser padre, para a vida religiosa. Eu não quero que vocês concordem comigo, só peço que vocês me respeitem. Naquele dia minha mãe me prometeu que não iria dar nenhuma ajuda. Era o jeito dela de protestar, e eu a entendo. De fato, passados meses, quando tudo estava acertado para eu entrar no seminário, eu me formei em dezembro de 2005, a entrada do seminário era fevereiro de 2006. Na minha missa de envio, 12 de fevereiro de 2006, só estava meu irmão e minha cunhada, da minha família mais ninguém, minha mãe não foi. Dia 17 de fevereiro, a entrada no seminário, minha mãe disse: não irei te levar. Eu disse que eu não apoio, não vou. Meu irmão faltou no serviço e foi me levar. A saída de casa foi a coisa mais tenebrosa do mundo, porque imagina, eu coloquei em prática aquilo que o Evangelho diz: põe a mão no arado e não olha para trás. Se eu olhar para trás, aquelas lágrimas me farão voltar, porque as minhas já eram copiosas. Entrei no carro, soluçando, peguei aquela Dutra, acho que até São José eu chorei. Dali para frente, ganhei fôlego, entrei no seminário e dali para frente foram muitas experiências, e a voz continuou a falar dentro do meu coração, da minha vida. Claro que outras circunstâncias se levantaram contra a voz, porque quem se sente chamado por Deus sempre terá de enfrentar tribulações, tentações, sejam da carne, do mundo ou do diabo, mas a voz permanece, porque os dons de Deus, eles são irrevogáveis e o chamado do Senhor também. O padre não está aqui para contar a própria história. O padre está aqui contando para vocês a história de Deus na vida dele. É diferente. E faço isso para que vocês consigam localizar na própria existência também essa voz. Eu tenho certeza que muitos aqui foram pensando também em circunstâncias da própria vida. A nossa vocação não é igual e não precisa ser. Talvez a desses meninos aqui se identifique um pouquinho mais, mas vocês que são casados, vocês que são leigos de fato e querem continuar como tal, podem encontrar também na própria história rastros dessa voz que nem sempre vocês entenderam, mas que com o passar do tempo, com a ajuda não de Eli, mas de tantos outros irmãos, padres, amigos do grupo dos leigos damianos, experiências como essa, tudo isso foi sendo voz de Eli na vida de vocês, para entender que o Senhor chamava vocês. E hoje vocês estão aqui, vocês não estão aqui à toa e nem por simples acaso. Não podemos pensar assim.
Estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui. E eu sei que muitos de vocês, e eu não sei isso porque me disseram do ponto de vista humano, mas eu sei em oração que muitos de vocês vieram pensando se viriam ou não, porque de algum modo encontram-se cansados, inclusive do trabalho dos meios reunidos. E este momento é para muitos de vocês um oásis no meio do deserto, para reafirmarem a vocação que receberam, para remotivarem-se no chamado que foi recebido. Por isso, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, como cantava, como rezávamos hoje de manhã com a palavra de Isaías. Não perca tempo. Confirmemos a nossa vocação. Confirmemos a nossa vocação.